E, cara, o que a gente fez? A gente precisava mostrar que tinha um produto em que a gente tinha uma segurança que era na Braec, a gente tinha uma segurança capilar, tipo segurança térmica. Que aquele produto, ele te protegia as mulheres do fio de não queimar, com secador, chapinha e tudo mais. E, cara, uma coisa que eu xingo muito é falar, a gente tem que sair da caixa, pensar coisa diferente. O digital tem que arriscar. Contar a história arriscando. O que a gente fez? A gente teve a ideia de pegar uma torradeira, pegar um pão, passar o produto de um lado e de outro não, e botar na torradeira. O que aconteceu quando saiu? Quando saiu, um lado torrado, óbvio, e o outro lado branco. Cara, viralizou. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Cauê, de praxe, mas gostaria de te agradecer por ter pegado uma hora de trânsito e estar aqui São hoje. Paulo, né? São Paulo. Talvez até tenha sido pouco, né, de onde você veio, não sei. Se fosse numa quinta, acho que seria diferente. Mas te agradeço imensamente, né, pela disponibilidade, por ter topado ser parte do Desconstrói. E, né, acho que a ideia, em sua maior liberdade possível do papo, mas trocar, né, muito sobre marketing, justamente de uma forma ampla. Até talvez conectando um pouco com as suas experiências. Perfeito. Né, o seu background e, enfim, tudo aquilo que você quiser compartilhar, o palco é totalmente seu. Obrigado, Alan. Fico agradecido pelo convite. Eu sou uma pessoa que, quem me conhece aí sabe que eu amo compartilhar conhecimento. Acho que isso é importante. Acho que não existe um valor que pague isso, essa troca genuína, conhecimento. Então conta comigo, estou muito feliz por estar aqui. O transitinho hoje foi tranquilo até, tem dias piores. E vamos lá. Bora. Vou começar com algumas perguntinhas antes da gente ir para marketing, enfim, falar, né, sobre esse tema tão vasto. Para eu e talvez, né, nossos potenciais ouvintes te conhecerem um pouquinho melhor. Bora lá? Bora. Qual é o seu nome completo? Cauê Manhães Sanches. Qual é a sua comida predileta? Hambúrguer. Algum específico em São Paulo? Ou... Tem. Eu gosto muito do Joaquim's ali na Jardim Floriano. Gosto muito de lá. Pra mim, é o meu preferido é lá. A música que você mais escuta? A música ou o gênero musical? Gênero musical. Gênero musical, eu sou o cara que gosta do sertanejo. Sertanejo? Frequentava rodeios, etc? No rodeio, eu fui alguns, assim, mas não era de frequentar. Geralmente eu gosto mais de show. Frequentei bastante. Algum preferido? Alguma dupla? Jorge Mateus é muito bom, né? Marcou gerações aí, né? Gosto bastante do Safadão, também não é uma dupla, também não chega a ser um sertanejo, é um forró, né? Uhum. Mas gostei dele, gosto dele, mas já gostei muito mais, enfim. Esse é meu estilo, gosto mais. E eletrônico também, principalmente das antigas, né? Aquele dance anos 2000, anos 90, 2000 ali, pega pesado também. O filme que mais te marcou, talvez? A Espera de um Milagre. E sua campanha publicitária favorita? Mercado ou a minha? Não, de mercado. Vamos falar de mercado. Acho que pra mim, a campanha que ela mais me marcou, e simplesmente porque eu era uma criança na época, foi da Parmalat. Uma campanha de Zé Borg, sensacional. Mamíferos da Parmalat. Era quando tinha relação com o Palmeiras ou não tinha nada a ver? Não. Sabe aquela... Mas... Sim, não foi no Palmeiras logo na sequência, né? Foi. Mas na época mesmo não ter essa. Eu sou corintiano, né? Não sei se era uma das perguntas que você ia fazer aí. Mas assunto sensível. Não teve. Não tinha. Eu não lembro dessa ligação. Você tá um pouco mais feliz agora, mais aliviado, então. Ufa. Mas calma, né? Ainda tem 4 pontinhos ali pra escapar da degola. Eu tô triste, infelizmente. Sou São Paulino. São Paulino? Qual é a sua... Assim, pergunta meio ampla, né? Mas sua trajetória acadêmica e profissional, o que você fez de faculdade? O que você gosta de estudar hoje em dia? Quanto tempo de experiência você tem? Por onde você já passou? Perfeito, Alan. Então, eu sou formado em publicidade, né? Publicidade e propaganda da FAAP. Não fiz pós-graduação, né? Fiz alguns cursos de especializações, principalmente pelos lugares onde eu trabalhei. Me deram esse benefício, esse privilégio, né? Principalmente focado em liderança. Eu gosto muito de falar de liderança, né? De ser líder. Então minha formação acadêmica foi essa. Hoje eu gosto de aprender muito conversando com o mercado, conversando com pares do mercado, entendendo notícias e vendo resultado. Acho que a informação tá aí para todo mundo disponível e basta você ter um insight, você querer ir atrás ali para poder chegar numa conclusão ou tentar alguma coisa diferente.
Então, óbvio que não é de jeito nenhum, é uma descrença sobre estudo. Até porque eu tava, semana passada, procurando um curso, porque eu quero me especializar em um certo parte do marketing, a gente pode entrar isso no detalhe, mas eu acho que a vivência do dia a dia, e eu tive grandes escolas, né, grandes oportunidades que acabaram me formando. Mas hoje eu gosto de ler muito, gosto de acompanhar meus pares no mercado, conversar muito com eles, até com as outras áreas, principalmente a área de vendas, que marketing de vendas para mim é uma coisa correlata, né? Não tem como você não olhar vendas e eu não sou da crença de que acreditar em marketing não vende, né? Isso já foi em discussões até com outros pares, pares amigos, inclusive, né? Branding, construção, óbvio, tudo isso acontece, mas hoje em dia, se você está dentro de uma empresa, de uma corporação, você precisa entregar resultado. Se você não entregar resultado, por que que o CMO hoje, diretor de marketing, ele é a cadeira mais rotativa dentro do C-Level, né? Dentro da diretoria? Por causa disso. Porque a dificuldade de entregar um resultado ali a curto e médio prazo é maior, né? Então, e isso tem que estar muito alinhado com o seu chefe, com o CEO da empresa, enfim, né? Qual que são os seus entregáveis. Então, tem muita oportunidade, né? Então, eu venho me especializando também muito entendendo o lado de vendas. Porque para mim também, daqui a um tempo, marketing e vendas, se bobear, vai ser uma cadeira só. Tem empresa que já está começando a estruturar isso. Então, eu quero aprender mais sobre isso, entender muito mais sobre também pós-venda. Acho que é importante entender consumidor. Para mim, hoje é o crucial. E sempre entendendo o mercado, conversando, trocando, estando aqui, aprendendo, conhecendo pessoas novas, e é isso. E quais lugares você já passou durante sua carreira? Eu comecei trabalhando com meu pai é do ramo gráfico, né? Ele é empresário do ramo gráfico, trabalhando com ele com venda de formulário contínuo. Não sei se é da sua época, não, porque você acha que você é mais jovem que eu, mas o formulário contínuo era um formulário, ele é sai numa impressora, e ele tinha na lateral umas remalíneas, acho que é esse o nome, que se destacava. Geralmente nota fiscal usava muito isso. Então meu pai montou uma gráfica na época para atender esse nicho. E então eu trabalhei com ele, mas logo comecei a fazer faculdade, eu queria entender minha área. Então passei por IBM, foi meu estágio, fiquei 6 anos. Depois fiquei 1 ano no Yahoo, depois 6 anos de Cacau Show, depois 2 anos de Chili Beans, depois 1 ano de Braer Haircare, que é uma indústria de cosméticos premium, capilares, principalmente público feminino. Depois eu trabalhei com uma consultoria fixa no mercado e também atendendo outras marcas no paralelo. Eu já dei consultoria para mais de 10 marcas. Mentoria. Não gosto de fazer consultoria acho que é muito formal. E hoje eu tô na Kings Sneakers como head de marketing. E acho que pegando o gancho na sua última palavra ou na frase, head de marketing. Isso. Para você, o que é ser um head de marketing? Para mim, ser um head de marketing hoje é você liderar a parte mais... Obviamente que olhando para as companhias que tem ali o consumidor dentro do marketing, né? Mas para mim, ser head de marketing é você cuidar do bem mais valioso, né, da sua empresa quando a gente fala de consumidor, que é o consumidor. Né? Então, para mim, ser head de marketing é você ter de maneira muito clara, o que você precisa, obviamente, para atender o seu consumidor da melhor maneira, da maneira mais rápida e sendo eficaz. Né? Então, para mim, ser head de marketing é você olhar sobre isso. Aí você pode me perguntar, mas e a companhia que, por exemplo, ela não tem esse lado do consumidor, porque existem, tá? Atrás dentro do marketing. Então, para mim, quando a gente isola essa parte de consumidor, para mim é você entender as diretrizes ali da empresa, você respirar a empresa e mostrar para o consumidor. É uma pergunta muito legal, Alan, que as pessoas me fazem às vezes, que é, para você, o que é marketing? E o marketing, eu brinco, que é uma competência, uma disciplina que todo mundo sabe um pouco. Se você perguntar de marketing para qualquer um, alguém vai te responder, eu acho. Para todo mundo. É difícil de um arquiteto, de um engenheiro, você vai perguntar alguma coisa técnica específica, a pessoa não vai saber responder. O marketing, qualquer coisa, a pessoa opina, fala, eu sei isso, mas eu acho aquilo, não, mas aquele nome não foi legal. Mas porque tá no nosso dia a dia, né? Tá no nosso dia a dia, totalmente, todo mundo vê, né? É palpável, é tangível, você, enfim. Então, o que eu brinco é que a resposta é, né, por que é marketing? Marketing pra mim é você mostrar para as pessoas que o seu produto ele é essencial para aquele momento ou para aquilo que precisa ser dito, feito com aquela finalidade. Então, acho que o segredo do marketing é esse. É você conseguir despertar isso no consumidor, no cliente, né? Como mensagem, como marca, como posicionamento. Para mim, isso é a essência. Eu tiro até uma pergunta da minha lista, porque ia ser exatamente uma das perguntas de o que é, né, para você o marketing. E na Cacau Show e na Chili Beans, você também foi head de marketing ou você teve outros papéis lá? Na Cacau, eu entrei como coordenador de eventos. Olha que loucura, eu entrei como coordenador de eventos.
Porque eu tive a sorte da minha carreira, Alan, de passar pelas duas frentes, duas das principais frentes de marketing, que é eventos e, consequentemente, campanhas, né, publicidade, mídia, agência. Então, a IBM me proporcionou isso. Né? Nos meus 6 anos, eu fiquei praticamente 3 e 3. Né? Então, quando eu entrei na Cacau, a Cacau me contratou na época, a minha diretora, ela me contratou porque eu tinha esse lado híbrido. Então, ela me contratou para ser coordenador de eventos, só que com 6 meses ela me convidou para mudar para coordenador de comunicação. Né? Porque eventos era uma agência de execução, ela entendia que eu podia ir muito mais. E aí, depois de 2 anos e meio, eu virei gerente, e depois de 1 ano e meio, eu virei head. Tá? Então, aí eu já saio da Cacau para ir para Chili Beans, já como head também, de marketing. E depois da Chili para a Braé, eu vou para diretor de marketing na Braé. E hoje eu tô como head. É que esse cargo de head, diretor, gerente sênior, é tudo uma bagunça, né? Porque tem empresa que não existe cargo de head. Eu digo que a maioria não existe cargo de head. Diretor. O head é a mesma coisa que o diretor, dependendo da empresa, Dependendo da empresa, o head ou o diretor, ele é um gerente sênior. Então, assim, é muito peculiar para cada negócio. Isso é um desafio de quando você tá na busca de emprego, que você tá ali com um cargo de head no seu currículo, as pessoas olham e falam, nossa, mas ele é muito grande. Eu passei muito por isso, tá, Alan? Eu fiquei 3 meses aí em recolocação profissional e, assim, sofri muito com esse momento. E uma das coisas que mais me atrapalhava era essa questão do cargo. Porque ou você é muito júnior, e eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa jovem por onde eu cheguei, eu tenho 37 anos. Né? E o meu antigo CEO, ele me falava muito isso. Ele falava, cara, você é um cara que você chegou muito rápido, você cresceu muito rápido, né, na sua carreira, onde você chegou. E tem essa desconfiança de mercado, de quando eu ia conversar com alguém, a pessoa me falava, mas ele é menino, ele é novo, ele é jovem. Não contando a experiência. E ao mesmo tempo, você tem um lado que você assusta de você ter esse cargo, né, esse título, e ter passado por grandes empresas, também assusta. Então, foi complicado. Até a gente ir para uma próxima pergunta, pegando um pouco, né, da resposta. Como que era o dia a dia ali, talvez, como coordenador de eventos na Cacau Show? Porque você pegou, e aí, né, suposição minha, me corrige com certeza, mas um belo boom da Cacau Show nesses 6 anos que você ficou, ou não? Porque ela era uma coisa, né, não era uma marca, assim, super conhecida, mas já tinha uma representatividade, talvez, mas ela se tornou uma referência, acho que de marca nacional, de certa maneira. Você passou por isso, não só como eventos, mas no geral. Alan, eu considero que sim, eu peguei esse boom. Eu me considero também como um dos responsáveis por esse boom da Cacau Show. Eu até te conto as histórias, que o meu principal case profissional, ele é da Cacau Show. Mas para mim, coordenador de eventos era uma agenda de execução de convenção. Então, você é uma franqueadora, você tem uma convenção anual de franqueados, você tem um evento, a Cacau Show na época já era muito grande, então você já tinha quase 2.000 franqueados. E organizar um evento para 2.000 pessoas é bem complicado, né? Mas era isso, e uma vez por ano. Aí você tinha uma convenção também pro time de vendas, que aí eram 4.000 pessoas. E você tinha alguns outros eventos ali durante o ano de, por exemplo, alguns eventos de relacionamento com o consumidor, alguns eventos com cliente em loja. Mas era uma coisa assim, e eu sou uma pessoa muito dinâmica. A questão a possibilidade de ser um trabalho assim, não muito intenso, me dá arrepio, sabe? Eu sou o cara que precisa de intensidade, meu. Eu preciso estar o tempo todo trabalhando, cabeça pensante, fazendo, acontecendo. Então, era pra mim, assim, uma posição que, entrei, e eu encarei muito como porta de entrada, né? Em uma grande empresa. Mas em eventos eu não tive nenhuma participação, assim, direta nesse crescimento e nesse boom da Cacau. Né? Eu acho que as minhas principais contribuições foram depois. Do momento que eu assumo ali como coordenador de comunicação, viro gerente, começo a ter um pouco mais de autonomia e ser um pouco mais escutado por uma questão de confiança, porque você precisa conquistar. Você chegou num lugar, você tá crescendo, primeiro, você chega, entende as pessoas, entende onde você tá, como funciona, cada empresa, ainda mais empresa familiar. Empresa familiar com o dono ali todo dia, cara, você tem que jogar o jogo. Né? Uhum. Mas eu não concordo com isso. Então, você não é aqui que você vai ficar, porque é de dono, e é como o dono quer. Infelizmente funciona assim, ou felizmente acontece assim, né? Então, mas assim, como eventos era uma agenda bem assim, quadradinha, sabe? Bem sim. Operacional. Perfeito. Palavra perfeita, operacional. E essas histórias aí, agora como coordenador de comunicação? Cara, coordenador de comunicação, a gente começou ali a posicionar a Cacau Show de maneira digital. Né, que era o grande boom ali das influenciadores.
Eu lembro que até pra gente conquistar ali o investimento para influenciadores foi uma coisa muito delicada. A gente teve que fazer uma conta de CPM, que é uma conta, né, de uma métrica de uma TV offline, por exemplo, para poder aprovar o orçamento, para justamente o CEO da marca entender que, tipo, o dinheiro, ele era rentável, né? Porque, pô, que influenciador? Ninguém gosta disso. Não, como assim? Olha só, na hora que ele viu a conta, e aí que eu te falo de trazer resultado. Isso já é um resultado. Ah, eu trabalho com influenciador, não dá pra trazer resultado porque eu não posso usar cupom. Lógico que você consegue. Você tá pagando pra ele. Quantas pessoas você tá impactando? Isso é um custo. Quanto você tá pagando? Aí se você faz uma planilha e você vai entendendo ali se tem sentido. Estimativa, se tem sentido ou não tem sentido. Mas, cara, meu grande case, eu já compartilhei, né, em outras oportunidades, nasceu do seguinte, cara, eu já tava como gerente, e consequentemente, como gerente, como você já tá um cargo de liderança mais alto, você tem a variável financeira, né? E uma das minhas variáveis financeiras ali na Cacau era a gente tinha um brand equity com a Kantar, com a Melody Brown, onde era do segmento de chocolate, onde a meta era nós ficarmos em top of mind no ano. Então eu tinha que terminar a pesquisa como líder, né? E uma coisa que muito me incomoda no mercado, principalmente em serviço, em empresas que querem fornecer, né, para uma marca, é a falta ali de uma provocação para o resultado. Por que eu tô te falando isso? Porque a Cacau Show, ela ganhava ali, consequentemente, o equity, né? No primeiro semestre a gente perdia para Nestlé, segundo a gente ganhava. E é muito interessante, porque primeiro você tem a Páscoa, a gente investia muito na Páscoa, né? Mas é mais uma questão de construção. Quando a gente olha equity, brand equity, construção, tem sentido. Né? Não é de imediato, você vai construindo, beleza. E eu falava muito pro pessoal da Kantar, falava, cara, beleza, você vai vir aqui, vai falar que a gente bateu, vou ganhar meu bônus, meu dinheiro, mas e aí? Qual que é a lição disso? Tem que ter alguma coisa aqui no meio desse estudo, que a gente paga uma fortuna, que é caro, que a gente possa se aproveitar. Não, vamos ver. E eu faço isso com tudo, tá? Com todos os fornecedores, parceiros que eu tenho no mercado hoje, eu sento com eles mensalmente, e não é pra eles passarem a mão na minha cabeça e falar que eu tô indo bem, eu quero provocação. Quero o que eu não tô fazendo. Tô indo bem, mas como que eu posso melhorar? Pois né? justamente. Como conecta os pontos dos aprendizados. Justamente. E isso incomoda, né? Um movimento que incomoda o próprio time. Às vezes fala, nossa, mas tá indo bem o que o cara quer. Mas você tá questionando aí. Pois é, justamente. E, cara, e aí veio o Brand Equity, ele tem 3 pilares, né? Como pesquisa, ali, como fonte. Que é saliência, então quanto que sua marca ela é considerada no dia a dia, qualidade e inovação. E a Cacau ela tava perdendo relevância em inovação e qualidade, tá? Então perdia, aí a Kantar sinalizou, falou, tem uma oportunidade aqui da gente trabalhar. Então beleza, então a gente se reuniu, né, prontamente eu era o líder dessa pesquisa, né, junto com a minha diretora, obviamente, e a gente falou, vamos entender, vamos chamar um grupo aqui, vamos pegar o time de produtos, pegar o time comercial, que é o time que tá na ponta, e vamos entender movimentos. Então, quem era o nosso principal concorrente em questão de loja especializada de chocolate e não em questão de cliente ticket? Copenhague. Hoje, marca especializada de chocolate, quem que tem? Copenhague. Até a Brasil Cacau, mas a Brasil Cacau era muito pequena na época, não era o parâmetro, e a Copenhague é uma empresa centenária, né? Então os caras também sabem o que estão fazendo pra estar 100 anos lá. E aí, a gente se reuniu e falou assim, vamos pra pesquisa, a pesquisa vai demorar muito, fazer cliente oculto, vamos a gente. E a outra coisa do varejo que é brilhante, poucas marcas fazem. Quem trabalha com varejo tem que estar na loja, tem que estar visitando o chão, concorrente. Então o que a gente fez? Vamos fazer um cliente oculto a gente. Vamos pegar aqui, sair 2, 3 dias, visitando Copenhague e conversando com os vendedores. Compra o produto lá, toma um café lá e vai trocando ideia. E depois vamos ver o que a gente entende. Então a gente fez isso, fez uma força-tarefa, o negócio aconteceu. E o que a gente entendeu depois no retorno, né, desse grupo? Que o consumidor, quando ele entra na Copenhague, ele já entra procurando uma submarca da Copenhague, uma língua de gato, uma lojotinha, uma Inhabenta. Esse movimento, ele é frequente. E na Cacau, como que era? Então vamos olhar pra dentro de casa. E aqui, a gente tem, qual que é o movimento? A trufa. A trufa, ele é um produto que ele é custo-benefício, ele é barato. Você come chocolate de uma loja especializada e é isso. Ele não é um produto que você come, pelo menos pra mim, tá? E pra população que a gente fez na época, teve o case. Não entrega qualidade. Então, o que chamou a atenção na gente? Falou, a gente não tem aquele produto que é o produto. A Cacau Show é conhecida pelo produto. A Copenhagen tem várias submarcas conhecidas e consolidadas. O que a gente vai fazer? Vamos entender dentro de casa, portfólio, time de produtos. E aí, temos um chocolate aqui que chama La Creme.
É um chocolate que derrete na boca, é um chocolate que ele tem composição, né, maior de leite, enfim. E aí, vamos, e é aquilo que eu sempre falo, não sou eu, não é você, é o consumidor. Todo mundo tem as raízes, né? E muitas vezes a gente se foca no que eu acho e não necessariamente o consumidor precisa. E beleza, então vamos fazer uma pesquisa. Agora a gente pode ir para um focus group, entender percepção. Então a gente fez um focus group, 10 focus groups, 10 grupos, classe socioeconômica de A a D, tá? O corte era consumidores que consumiam no mínimo 3 vezes por semana chocolate, comiam 3 vezes por semana. E beleza, primeiro era a pesquisa cega. Primeiro momento da pesquisa, marcas. Então todas as marcas de chocolate, os grupos classificavam entre marca premium, marca ok e marca deixa a desejar. Cacau Show ficou predominantemente em marca dia a dia, nenhuma novidade. Segundo momento da pesquisa, vamos provar o chocolate, o La Creme. Sem saber que é La Creme, sem saber que era Cacau Show, vamos provar um chocolate. Todo mundo provou, classifica o chocolate. 98% das pessoas falaram ok, o restante foi tudo marca premium. De quem que é esse chocolate? Ninguém acertou. Uma pessoa acertou. O resto foi tudo Copenhagen, Lindt, Milka, ninguém acertou. Uma pessoa acertou. E aí que a gente entendeu? Falou, tem aqui, tá em casa, tá feito o produto. A gente não precisa ter esforço de produzir, de pensar numa fórmula nova. O consumidor gostou, vamos pro mercado com isso. É a primeira vez que a Cacau fez uma campanha de uma submarca, porque antigamente era só Páscoa e Natal e algumas datas sazonais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, coisas menores, né? E eu sou muito a favor, e eu falo muito isso também hoje, quando eu faço mentoria com outras marcas, que, quem trabalha com varejo e é forte no varejo, esse momento não é hora de você trabalhar a marca. Esse momento é hora de você vender. Dizer baguete, você tem um brinde, você tem um presente, você tem uma guerrilha, você tem uma mecânica. Depois você tem que construir marca. E a Cacau nunca tinha pensado nisso, né? Então a gente construiu, junto com a Liulara na época, nossa agência, uma campanha com Olivier Anquier, porque La Creme é um nome que puxou pro francês. Então, quem são as pessoas aqui que trazem? Olivier que é um chefe de cozinha, tem total, né, endosso pra falar de um produto. Cara, a gente fez uma campanha que teve um flight de TV, teve Globo, SBT, foi bem legal, a gente teve um investimento bem relativo. E o que construiu, né, como resultado? Então, o La Creme, a gente fez uma campanha de um tablete 100 gramas. Antes da campanha, a gente vendia 2 tabletes por loja, tá? Por dia, na média. Durante a campanha, é sacanagem falar, tá? Então a gente considera ali, depois de campanha, 3 meses pra dar uma baixada e a gente tem um corte. Cara, a gente continuou vendendo 30 tabletes. Aumento, assim, surreal. Outros 3 pontos bem interessantes. O último é a pesquisa, então a gente cresce. Consequentemente, depois da campanha, na virada do ano, a Cacau volta a ganhar, né? Principalmente em questão de inovação, impulsionamento no Brand Equity. Outras 2 informações bem legais. Data sazonal menor, tipo dia de secretária, dia do professor, o La Creme virou um presente. Então ele era o produto que disparava em vendas nessas datas, né? E a gente sempre teve um desafio ali de como que eu fazia o chocolate não ser lembrança e também ser um presente, né? Então tinha isso com a gente entendeu que em datas menores o La Creme já, consequentemente, ele virou esse produto de desejo, né? E o outro toda data sazonal que tinha, por exemplo, ovo de Páscoa tem o La Creme. O Panetone tem o La Creme. O La Creme era o primeiro produto a girar. Ele acabava, assim, bem mais rápido que os demais. Então foi uma construção de La Creme, assim, de muito sucesso, né? E eu considero isso um grande case porque a gente entendeu a dor, a gente fez campo, a gente fez pesquisa, a gente foi pronto, executou da melhor maneira possível e teve um resultado excepcional, né? Então eu acho que quando a gente fala de marca Cacau Show, acho que o La Creme ele foi o principal marco da marca se posicionar. Porque, quando você fala de Páscoa, a Cacau Show é destino. As pessoas sabem, entendeu? Quando você fala de Natal, não tem a mesma força que Páscoa, mas também tem um certo destino. E o restante do ano? Eu vou lá comprar uma trufinha. Você entendeu? Então a gente muda essa categoria de uma maneira, assim, bem bacana. Então, pra mim, esse foi o meu principal case profissional. Eu entendo esse que foi uma virada de chave bem legal pra marca. Porra, do caralho. Acho que não tem outra expressão simples e direta pra todo o case. Acho que além dos pontos positivos que, né, você pontuou, um interessante, assim, quando você foi contendo, que me veio, foi o espaço que você teve pra poder fazer isso, né, colocar de pé. Então, como você falou, lógico, chegou, entendeu, foi conquistando a confiança das pessoas, né, jogando de acordo com o jogo também, às vezes, infelizmente ou felizmente, mas bom que você conseguiu amarrar isso, liderar, né, e colocar de pé, desde o pré
entender, voltar para casa, né? Como você falou, o produto tava ali. E às vezes as coisas estão ali, né? E a gente só não percebe e vai sempre... Perfeito. Muitas marcas falam, né? E eu vejo isso até, né, em marcas de bens de consumo, mas... Puta, a gente precisa inovar na comunicação, tal coisa. E a quantidade de campanha que a gente vê que é não centenária, né? Mas quantos anos, por exemplo, Omo, hoje em dia, né? Se sujar faz bem. Muito bom. Ali, é isso. É isso. Tá E no dia a é dia. difícil achar também, né? Às vezes, mas parar um pouco, ter esse tempo é muito importante. E uma dúvida, assim, só a tom de curiosidade também. A campanha que vocês fizeram em mídia, né? Que você falou, rodou TV, etc. Teve certa consistência pra agregar? Ou foi uma coisa, assim, teve 3 meses, pelo que você falou, ou teve até mais? Não, foi uma campanha que a gente fez. Aí tem um ponto de desafio de você não deixar a peteca cair, né? Mas foi uma campanha que a gente fez. Ela ficou ali 2, 3 meses rodando. Depois a gente esperou pra poder entender realmente o sucesso da campanha. E depois, falando de La Creme, a gente focava muito em Páscoa e Natal, falando das submarcas, já que a gente construiu. E todo ano a gente lançava uma campanha de La Creme. Legal. Né? E aí tem erros e acertos, tá? Eu não gosto só de falar só de coisa boa, porque todo mundo olha e fala, nossa, o cara só acertou. Não, eu errei muito. Né? E a gente tem um case de insucesso. Se você quiser, eu te conto. Claro, vamos. Vamos nele? Vamos. Insucesso. Aproveitando A vida não é só sobre sucesso, né? Totalmente. Aproveitando o case de sucesso do La Creme, a Cacau tinha um chocolate, a gente lançou um chocolate novo chamado Lanut. Tá? Não sei se você conhece o Lanut. Não. Ele é um chocolate que ele é como se fosse um chocolate com creme de avelã, tipo Nutella, tá? Uhum. E o que a gente entendeu? Pô, um tablete, gosto pra quem gosta. Ficou maravilhoso, eu gosto muito, né? Eu amo Nutella, amo essas paradas. Então, achei sensacional, o chocolate muito bom. Falei, isso aqui tá muito bom, muito bom. Pô, vamos fazer uma campanha, vamos repetir a dose de sucesso do La Creme. Vamos trazer o Oliveira Anchier, olha que loucura. Vamos trazer o Thiago Lacerda para ser o representante de Lanut. O Lanut é um chocolate italiano. Thiago Lacerda, né? Eles vão se encontrar na vila onde foi o La Creme. Vai ter uma brincadeira, porque o humor, a gente sabe, na época nem era tão forte essa questão de humor. Mas vai ter uma brincadeira entre os dois ali. E sucesso, vamos ganhar o jogo, cara. Não foi. Não foi. Fizemos campanha, flight, mesmo investindo em La Creme, mas não chegou em 30% do La Creme. Qual que foi o nosso erro? E que eu usei esse case para uma mentoria que eu fiz uma marca de alimentos também. O Lanut, o brasileiro, ele gosta de chocolate ao leite, de chocolate doce. O nosso maior, eu lembro até hoje, o nosso maior giro de velocidade de um ovo de Páscoa era um ovo de Páscoa que ele era de bem casado. Ele era mais, assim, você comia 2 pedaços e falava... Passando mal. Passando mal. Mas foi o que mais vendeu. Por quê? O brasileiro gosta disso, de chocolate ao leite, de doce, essa loucura. Quando você fala de Lanut, avelã é uma coisa que ela não é universal. A avelã era uma coisa que a pessoa pode não gostar. Muita gente não gosta de Nutella, que eu conheço, inclusive. Né? Então, qual que foi o nosso erro? A gente não tinha um chocolate universal. A gente tinha um chocolate de nicho, pra quem gosta de avelã. Então, obviamente, quando você comunicava isso, não criava conexão. A pessoa olhava e não gosta de Nutella. E só criando o link pra essa mentoria que eu fiz, que eu te falei, eu peguei, era um doce também, e aí eu peguei o cardápio deles pra olhar. Né? Falei, vamos olhar aqui, vamos discutir os produtos. Aí eu vi que tinha lá o chocolate amargo, que é o intenso, Nutella e chocolate branco. Aí eu falei, e o chocolate ao leite? Não, mas tem a Nutella. Eu falei, não, gente, mas assim, de novo, vocês estão me contratando pra ser mentor de vocês. Eu vou te trazer a minha visão, vocês fazem se quiserem. Mas eu sugiro fazer um piloto, pegar aí 3, 4, 5 lojas de vocês e colocar o ao leite. Fizeram, o que aconteceu? Carro-chefe. Primeiro mês já foi o que mais vendeu. É mais democrático. É mais democrático. É de todas as idades. Pois é. Então, assim, é o que a gente falou. Às vezes tá ali. É um negócio, nem sempre, você não precisa fazer tanto esforço gigantesco. Era só adaptar, porque eles já tinham fornecedores, já. Então acabou acontecendo. Então, o Lanut, né, foi um caso de insucesso por causa disso. E, Cauê, acho que indo um pouquinho para outro lado, não do marketing, né, mantendo, lógico, mas talvez indo por trás também de todo o sucesso, porque a gente falou um pouco, né, sobre, acho que planejamento, uma fase de planejamento, né, no sucesso de La Creme, e também uma execução de comunicação, né, então mídia, mas como você vê a interligação das diferentes áreas do marketing, né, e é bem o que você falou, né. Te faço essa pergunta também porque na minha visão, quando eu olho para uma cadeira de head, eu vejo um pouco, nem sei se é assim, e me conta, claro, mas
a necessidade de ter uma noção ali de promoção, mas também de praça, de definição de preço e etc. Os famosos 4Ps. Exato. E como você vê essa interligação entre eles, talvez nas diferentes indústrias, né? A gente falou bastante de Cacau Show, você quer trazer um pouco de Chili Beans? Eu acho que essa interligação, para quem tá na cadeira de cima, ali, liderando a área, ela é muito importante. Quer dizer, não é muito importante, ela é crucial pro negócio, né? E o que eu mais me deparei na minha trajetória dentro de equipes, as pessoas trabalhavam muito, muitas vezes, a maioria das vezes as pessoas, né, trabalhavam bastante, tinha um excesso de trabalho ali, mas as pessoas, elas meio que eram frustradas por não entender a responsabilidade que elas tinham perante o negócio. Pô, então o que você faz? Curto da área de marketing de influência da empresa. Você sabe qual que é a importância da área de marketing de influência da empresa? Puta, não sei. Pô, você cuida do trade. Você sabe a importância do trade? Não, sei mais ou menos. Por que isso? E uma coisa pra mim é muito simples. É meta. Resultado. A pessoa tem que chegar no final do mês, ela tem que olhar pra trás e falar assim, nesses 30 dias, a expectativa do meu chefe, do meu líder, do meu liderado, do meu líder, do meu chefe, do boss e da empresa comigo eram essas. Esse era o meu combinado. A meta é um acordo. Aqui, ó, eu precisava fazer isso aqui. Pô, fiz, não fiz, tô no caminho, não tô no caminho. Mas eu sou um analista, mas todo mundo tem isso. Se você quer crescer numa empresa, como que você não sabe quais são suas metas? Pra mim não casa. É aí que eu trabalho muito com o meu time hoje. Porque na maioria dos lugares que eu cheguei, ela não tinha meta pras pessoas. E quando eu cheguei, os cara louco, o cara vinha aqui colocar meta, doideira. E depois eles entendem, porque quando você quebra o que é comum, convencional, você dá um choque na galera. É aquele negócio, mas sempre foi assim. Não, mas que não pode mudar. Então, e depois as pessoas entendem o resultado e te agradecem. Fala, pô, você me ajudou. Você me ajudou a entender, você me ajudou no caminho, você me ajudou a escalar, você me ajudou a crescer, você me ajudou até a sair para outro lugar ou mudar de área. Então, acho que o head, ele tem que ter essa conexão com o time, com todas as frentes. Tem que fazer as pessoas entenderem o que as pessoas das outras fazem, porque tem muito disso. A pessoa lá trabalha menos, a pessoa lá trabalha mais, a pessoa lá não sei o quê. Não, gente, todo mundo só. E o negócio é um ecossistema, ele é vivo. Se você não fizer seu trabalho direito aqui, vai impactar ali, que vai impactar ali, que vai impactar no negócio, que vai impactar na venda, que vai impactar no franqueado, que vai impactar em todo mundo, vai impactar no meu bônus, que vai impactar... o sistema inteiro, né? É um sistema. Na pessoa também. E eu acho que a maior dificuldade, eu falei isso um dia numa entrevista de emprego, até a pessoa, até a gestora que estava me entrevistando, ela me olhou com uma cara meio estranha. Juro por Deus, e é uma grande empresa, assim, também de varejo, alimentos. Ela me entrevistou e falou assim, para você, qual que é o maior desafio hoje dentro de uma estrutura? Eu falei, são as pessoas. Ela olhou pra mim, se assustar, as pessoas? Eu falei, as pessoas. Eu falei assim, mas você se incomoda com essa resposta? Você tem um por dentro diferente? Aí ali eu já entendi também que eu não ia trabalhar ali, tá? Eu já tinha entendido isso. Aí eu falei, você achou isso? Você achou estranha a resposta? Não, quero saber agora, me conta, né? Aí ela falou assim, não. Eu falei assim, vou te explicar a minha resposta. Tem duas coisas. Primeira, quando você não tá entregando o resultado, quem é responsável? E quem faz acontecer? As pessoas. Ponto. Né? Mas tudo bem. Ali eu entendi e falei, deu mal, deu ruim, falei besteira. Mas não é besteira, é o que eu penso. E se eu for trabalhar num lugar você não pode falar que você com uma gestora que não entenda isso, não é pra eu trabalhar lá. É simples como isso. Nela. Então, acho que esse guarda-chuva, né, ser o líder dessa área no mercado, te envolve essa competência, essa habilidade de desenrolar entre diferentes áreas. Você tem que ter entendimento. Só que com a meta fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, eu sei o que o cara o meu gerente de growth, por exemplo, já tive gerente de growth, o que ele vai entregar? Pra que ele tá sendo contratado? Então, eu já te falo, eu entrei em uma das empresas e uma das metas do marketing, da diretoria de marketing, que era o segundo maior investimento da empresa, era ter número de seguidores no Instagram. Eu falei assim, gente, desculpa, não tem sentido. A gente hoje, e a coisa... Mas não queriam crescer venda? Pois o olhar é outro. TikTok seguidores. Gente, mas o TikTok não é uma ferramenta para seguidores, não é uma plataforma de seguidores, é uma plataforma de conteúdo, de visualizações. Então, você tem que saber o básico, né? E o básico você sabe como? Aprendendo, lendo, vivendo. Ponto. E aí você incorpora isso e coloca isso como meta. Né? Então, e até brinco, porque depois que eu saí dessa empresa, né, e a pessoa ficou lá, o gerente ficou lá, aí a gente foi almoçar depois de outro dia, ele falou assim, pô, você saiu agora, voltou todas aquelas metas lá, sem sentido, sem cabeça, agora pra trabalhar aqui. Eu falei, putz, mas tudo bem, porque tem esse lado de defender o que eu acredito. Claro, não, com certeza.
E é necessário você ter esse espaço até pra Totalmente. fazer sentido, né? E eu a troca. tinha, tá? Não é que eu não tinha, era escutado, Claro. só que quando eu saí, aí volta tudo como era, né? Exato. E é quase um alívio, quase não, é um alívio escutar isso, né? Acho que não só você, mas outras pessoas que eu troco ideia, que vieram aqui também falam muito sobre, né? As pessoas. Porque no final, depende delas, né? Como a gente mencionou. Totalmente. E não sei, às vezes eu me sinto uma pessoa meio crítica, né? Mas o quanto de questionamento falta hoje em dia, né? A pessoa, é o que você falou. Às vezes a gente pega as metas ali, a pessoa tem uma meta, você precisa entregar isso. Não importa se vai, né? Assim, não vou exagerar tanto, né? Indo pra um extremo, mas fuder o resto, só entregar aquilo. Ela se sente bem no final do ano fiscal, né? No final do ano. E uma outra coisa que eu percebo, não sei se você concorda, é como a estrutura de algumas empresas, hoje em dia, também distanciam essas pessoas e não as aproximam. Uma Muito. pessoa de mídia ali, quase como se fosse uma sala. Tem uma sala da pessoa de mídia, uma sala da pessoa de trade. O cara fala, puta, vamos falar de trade. A pessoa nem sabe quem cuida do trade da marca dela. Tanto é que, Alan, eu não gosto de ficar em sala separada do meu time. Eu não gosto. Quando eu fui pra Chili Beans, eu tinha uma sala pra mim. Eu cheguei lá e falei, não quero ficar nessa sala. Eu quero ficar no meu do time. Porque o marketing é isso, cara. Você tem que escutar, ouvir. Tem uma história muito foda, que é da benzedeira corporativa. Eu Me conta. escutei essa história do CEO da Michael Page. É muito boa essa história. Cara, tinha e diz ele não vai ter por que mentir, que é uma história verdadeira. Tinha um empresário que ele tava indo pro fundo do poço, ele ia quebrar. Ele já tinha tentado fazer 1 milhão de coisas. E nada deu certo. E aí o cara chegou pra ele e falou, um amigo dele falou assim, vai numa benzedeira corporativa. Aí ele falou assim, pô, benzedeira corporativa, velho, você tá de brincadeira. Aí o seu cara falou assim, cara, já fiz tanta coisa, não deu certo, eu vou. Ele foi. A benzedeira falou assim pra ele, falou assim, ó, todo dia, 2 vezes por dia, você vai entrar nos departamentos da sua empresa e fazer o sinal da cruz, andando, tá? Então você vai andar no financeiro, você vai andar no marketing, você vai andar no comercial, você vai fazer isso. E o cara falou, beleza, eu vou fazer isso. Ele começou a fazer isso. O que aconteceu? A empresa melhorou. A empresa melhorou. Por que a empresa melhorou? Que ele se tornou presente ali. Porque ele estava no dia a dia das áreas. Então ele estava, por exemplo, andando no financeiro, ele estava ouvindo o pessoal falar ali, tá. Não, já faz isso. Ele aproximou. E qual que é o ponto principal? E aí tem uma outra coisa que é muito legal pra mim, que as pessoas me perguntam muito também, que é estilos de CEOs. Eu trabalhei com 4 donos, cara, que fundaram as empresas. Cada um com seu estilo. Então eu tive o CEO, que o cara é mergulhado no negócio, e o cara é um monstro, ele domina a operação, sabe tudo na empresa dele. Ou quase tudo. Porque saber tudo de uma empresa muito grande é muito difícil, mas sabe, assim, domina. Você tem o CEO que ele vai a passeio, entendeu? Então, tipo, venho aqui à tarde, fico um pouquinho aqui, tem algumas reuniões que eu acho que são estratégicas e segue o jogo, né? Você tem o CEO que vem semana assim, semana, enfim. Mas qual que é o ponto? O cara que tá... Por que eu tô falando isso? Porque o cara que tá todo dia no negócio é o cara que tá explodindo. O cara que não tá todo dia no negócio é o cara que tá passando dificuldade. Entendeu? Então essa pra mim... E, cara, é na boa. E tem uma visão muito clara. Aprendizado. O cara que é o CEO do sucesso, que tá explodindo, ele tá lá todo dia e ele ama fazer isso, tá tudo certo. Até as pessoas, mas esse cara devia fazer isso, devia viajar, devia curtir. Mas deixa o cara, meu. O cara gosta de fazer a vida do cara, meu. Você entendeu? Deixa o cara viver, velho. A vida dele é isso. O cara tá voando. Os outros, que não têm essa vontade, não querem viver, querem curtir a grana, querem curtir o momento, tudo certo. Mas coloca um CEO pra tocar o negócio. Vira um chairman, vira um conselheiro, sei lá o que você vai virar. Mas faz o negócio andar, né? Mas deixa alguém profissional pra tocar o negócio, porque senão seu negócio vai degringolar. Não tive tanta proximidade com CEOs como você, mas concordo. Cauê, pra construção de marcas, e a gente talvez já tenha passado, né, por grandes ingredientes aí. E a gente já tem ali pecinhas da resposta para essa pergunta, mas para grandes marcas ou marcas predispostas ao sucesso, o que você acredita que são ingredientes para isso, né? Então é uma harmonia perfeita, né? Acho que não existe perfeição, mas harmonia incrível entre justamente todos esses pilares que a gente mencionou. É sorte, é entender o consumidor, é um pouco de tudo, né? E como, né, acho que um grande ponto que você trouxe, ter um objetivo é importante para, né, entender ali a linha de chegada, mas
Um exercício que eu gosto muito de fazer, não sei se, enfim, vai fazer sentido pra você, é muito de estou aqui hoje, quero vir pra cá, encontrar os impeditivos de sair de A pra ir pra B, e aí sim começar, né, definir muito bem o que não fazer pra depois Uhum. definir o que fazer. Hum. Né? Mas pra você, pessoalmente, quais são esses ingredientes? Boa. Eu acho que primeiro, como premissa, e eu falo isso porque vira e mexe eu tenho uma vontade de empreender, né? Eu tenho vontade de ter uma marca, porque, porra, eu falo, eu trabalhei tanto pros outros, que eu queria trabalhar pra mim também, né? Fazendo uma De alguma coisa marca. específica? Cara, tem umas ideias aí. Tem algumas boas ideias Cuida aí. bem delas. Mas ainda é bem, assim, não é bem bilionário, mas é como é início ainda. Mas, cara, primeiro é você ter um produto ou um serviço de qualidade. A gente sofre muito hoje no dia a dia porque a gente tem produtos e serviços, são serviços muito ruins. Muito ruins de verdade, assim, de doer a alma, e isso é uma coisa que eu falo, cara, não é possível. Como as pessoas estão ganhando dinheiro com esse serviço ruim? Aí você fala, pô, tem uma oportunidade aqui. Tem. Pode olhar que tem. Ah, tem 100, mas quantas estão fazendo bem feito? Entendeu? Então, pra mim, a premissa básica hoje, como régua, é, cara, tenha qualidade. Faça um negócio bem feito. Fazer meia boca, melhor não fazer. Né? E o marketing não salva produto que é ruim. Não adianta. Você pode ter ali um pico, a galera vai ter curiosidade, vai experimentar, mas se não for ruim, vai comprar mais. Né? Então, esqueça isso. Então, pra mim, a primeira coisa que não fazer, ou fazer, entender direito qual que é o seu produto. E pra que ele serve. Então, por que que eu vou... Então, por exemplo, por que que vou criar aqui um produto, uma água X? Pra quê? Pra quê? Onde é o mercado que eu quero chegar? Qual que é a qualidade que eu quero entregar? Quem é o meu consumidor? Aí você vai escalonando no negócio, né? E, obviamente, quando você fala de marca, uma coisa que você tem que fazer é você tá sempre falando, você sempre mostrando o seu diferencial. E outra coisa, conta história. Quando você fala de marketing, conta história. Conta história. Não adianta você falar do produto... A gente, um tempo atrás, a gente falava que marca tinha que ser entretenimento. E continua sendo. E hoje ela tem que ser um entretenimento com utilidade, né? Então eu vou te dar um exemplo prático da Braé que eu trabalhei, certo? Eu fui contratado na Braé com o objetivo de tornar a marca mais conhecida. Que tinha um objetivo, e com isso a marca precisava ser mais conhecida, sair da bolha, porque era uma marca premium, a gente tá falando de um ticket aí de shampoo, de condicionador de 100, 110 reais, né? Beleza. E quando eu fui conversar com o CEO, ele falou, cara, você pesquisou a marca e tal? Eu falei, pesquisei a marca. E, cara, eu tenho um elogio pra te fazer. Uma das coisas mais difíceis dentro do marketing pra fazer, você fez, que é o branding. Seu branding é maravilhoso. Cores, posicionamento, produto, embalagem, lindo, é maravilhoso. Pô, mas e aí? Eu falei, mas seu conteúdo, cara, não entrega. Não, como assim? Ah, você não viu a modelo em Capri? Porque tinha um dos conteúdos que era uma modelo em uma lancha em Capri. Cara, aí de novo, né? Conteúdo tem que gerar conexão. E aí tinha uma diferença entre quem ele achava que era o consumidor dele de quem realmente era, tá? A mulher que tá olhando pra Capri, na lancha das férias ali de junho e julho, ela não vai consumir seu produto, ela vai consumir o produto mais premium ainda. Então o seu consumidor não vai se conectar com isso. E outra coisa, você tá mostrando aqui uma coisa que é bonita, esteticamente, modelo bonito, cabelo bonito, lancha, mar bonito, lindo, maravilhoso. Só que você não tá falando por que aquela mulher tá ali com aquele produto na mão. O que tá fazendo aquele produto ali? Pra que ele serve? Ele serve pra quê? Pra proteger o cabelo do sol, do salgado do mar? Pra que serve? Então você não tá contando história, cara. Você tá mostrando um negócio plástico bonito que pra você é legal. E pro seu consumidor? Não, então a gente tem que começar a contar a história. Eu falei, é isso, conta a história. Marca precisa contar a história. E aí eu acho que um grande trunfo da Chili Beans é o quê? Contar a história. Isso não era commodity, era óculos. Óculos você vende em qualquer lugar. E a Chili, ela é focada em quê? Em contar histórias. Você pode ver que a cada 15, 20 dias a Chili Beans lança uma coleção nova. É pra não cair em commodity. É pra contar história. Então, pra mim, hoje, quando a gente olha em questão desse 360, é produto, né? Obviamente, qualidade, junto com o produto. Saber pra quem que você tá vendendo e o que que você tem de diferencial. E, consequentemente, conteúdo, contar história. Porque contando história você vende horrores. Mas se você ficar na questão do marketing tradicional das Sim. antigas, cara, não vai dar Propaganda de certo. perfume, né? Pois é. Pois é. É isso. E aí, pensando em tudo isso que você falou agora, mas
E na verdade, se colocando agora como consumidor, como pessoa que consome, quais são as marcas que você talvez se sente mais associada? O que você mais gosta? E aí, livre. Comida, roupa, carro, o que você quiser. Você quer que eu cite as marcas? As marcas que Que me conectam. você sente Conectam comigo. Exato. Cara, eu, assim, de verdade, de novo, de oportunidade como hábito de consumo, eu acho que tem uma grande oportunidade das marcas que eu consumo. Entendeu? De conversar comigo. Não de conteúdo. De conteúdo, beleza. Acho que, pô, então vamos lá. Eu acho que a Reserva é uma das marcas que eu consumo. Ela é a marca que mais conversa comigo. Tá? Então, no dia a dia tá mais presente. Gosto das ações que eles acabam fazendo também. Teve uma época aí que eles não estavam ainda no grupo da Arezzo, que eles eram mais polêmicos, né? Sim, é legal. Agora não pode ver, que agora não é mais. Eu gostava da Então, eu acho que é diferente, cara. Óbvio que você tem que ter um respeito, mas eu nunca vi, enfim. Então, acho que a Reserva é uma marca que ela conecta e eu gosto de como eles se posicionam. Eu gosto muito do Rony humanizando a marca também, porque é uma coisa que eu trabalhei com o Alexandre na Cacau lá atrás, né? 6 anos atrás. Gosto muito da Nike, né? A Nike é uma marca que também se conecta muito comigo. Mas, de novo, tá? Se conectar, assim, pelo meu lifestyle. Porque eu gosto de sneaker, eu gosto de colecionar sneaker, enfim. Por causa disso. E não por uma questão daquela marca que tá no meu dia a dia ali conversando comigo como cliente. Entende o que eu tô dizendo? Né? De contar história. Cara, eu vou te dar um exemplo, a Copenhagen também. A Copenhagen é uma marca que eu amo a Copenhagen. Né? Consumir e tal. Assim como a Cacau também. Mas a Copenhagen, ela tem um produto específico que é o Cherry Brand, que é aquele bombom de cereja. Eu amo cereja. Eu amo, sou apaixonado por cereja. E é um bombom que ele custa R$25, um bombom. É quando você olha e fala, pô, muito caro, acho que eu vou pagar 25 por mais, né? Assim, tipo, cara, vou pagar R$25 um bombom. Só que ele tem uma história por trás, assim, tipo de fabricação artesanal, que é incrível. Que eu não faço ideia, por exemplo. Não, você não faz ideia, mas é incrível, é feito à mão, a cereja fica em repouso. Cara, essa é artesanal de verdade. E aí eu falava, né, para as pessoas, eu falava, meu, olha a oportunidade que tem aqui. Eu consumo, então eu vou lá, eu dou meu CRM, eu faço parte do Fidelidade, eles enxergam que eu compro, a maioria das vezes, quando eu vou lá, eu compro o Cherry Brand. E eles nunca me contaram uma história do Cherry Brand. E olha que brilhante essa história. Que cativador. E eu tô espalhando, tô te contando a história aqui. Mas não foi a Copenhagen que me contou. Eu fiquei sabendo porque eu sou da indústria. Fui da indústria. Você entendeu? Então olha a oportunidade que a marca tem. Tem uma puta história Uma pra puta de explorar. uma história. Um baita de uma história. Então, não se conecta, mas é uma marca que tá no meu dia a dia. A Cacau Show, como eu trabalhei lá, ela é uma marca que ela tem um vínculo maior já no meu dia a dia. Né? Principalmente para as pessoas que trabalham lá, que são amigos. Né? Então você acaba sendo impactado muito por isso. Mas é uma marca que tem um CRM legal, que trabalha bastante a questão do Cacau Lovers, tá bem próximo ali, contando novidade, enfim. Mas eu ainda sinto falta de contar história. Eu acho que é tudo muito ligado ao lado financeiro. Capital, entendeu? Desconto. Não, vamos contar história, vamos contar. Eu, na Chili Beans, o Alan, eu proibi o meu time de CRM de mandar preço em e-mail marketing. Eu falei, eu não quero que vocês mandem preço. Eu quero que vocês encantem. E o preço, ele não é encantamento. Não é. O preço é oportunidade. E aqui a gente tá falando de encantamento. Oportunidade, preço a gente vai colocar na Black Friday, vai colocar no Liquida que a gente vai ter no ano, algum momento específico. Aí você coloca preço. O de resto é contar história. Então, quando eu ver esse óculos do Batman aqui, pô, eu vou saber que é um óculos que foi feito pensado nisso, pensado no castelo, pensado no não sei o que. Caraca, meu. Preciso ter isso aqui. É isso. É simples como isso, mas ainda a gente cai muito. Você abre o seu e-mail de manhã, pega lá, vê quantas marcas estão contando história pra você. Pouquíssimas. Pouquíssimas. A maioria tá te vendendo. E as que mais contam são as menores hoje em dia, no meu caso. São as mais específicas, são as menores. Né? Então, é como marca, de novo, você fala, você tem um vale. Né? Tipo Apple, pô, eu amo Apple. Mas conversa comigo? Não. Não conversa. Não tem muita entendeu? História. Não tem muita história, não conta. Deve ter várias histórias. Tem, não tem. Mas não conta. Talvez também, né, pra cá. Não conta, não vem pra cá. E tem a questão de empresa americana, que eu já trabalhei também, sei como funciona essa questão de desdobramento, enfim. Mas eu acho que atender o cliente, entender o cliente, é muito diferente. E o trabalho da CRM, outro case meu profissional da Chili Beans, o CRM, a receita vinda do CRM, quando eu entrei na Chili Beans, era de 2%. No mês, 2% vinha do CRM. Quando eu saí de lá, quase 20%. Em 2 de anos. toda a receita da empresa? De toda a receita da empresa. Caralho. E o porquê? Porque a gente entende o consumidor.
Eu fui entender que quem compra Harry Potter, ele é o primeiro cara que tem que saber do Star Wars, porque ele é geek. Entendeu? Então eu começo a criar ali algumas histórias, algumas conexões, que não existia isso. E tava ali a informação. Você tinha, e aí é muito louco isso, porque tem lugar que você precisa ficar cavucando pra sair a história, e tem lugar que você tem histórias borbulhando e você não consegue contar, que não dá nem tempo. Né? Então aí é como você faz esse meio tempo acontecer. Mas, cara, de marca, assim, de conexão, meu. É assim, aí a gente olha como eu fico triste, né? Fala, pô, é bem carente, cara. De alimentação, meu. Porra. Uma conexão de verdade também, o meu, né, se me perguntassem isso, são pouquíssimas, assim. Nike é uma delas também. Outback é uma que às vezes tem alguma coisinha. Às vezes. É de restaurante, eu acho que Às vezes. nenhum, assim. Mas eu te falaria. falei, do próprio hambúrguer, do Joaquim, que eu sou apaixonado. Eles nem tem, acho que trabalho de CRM. Entendeu? Nem Não, tem. eu não faço ideia de restaurante. Mas de restaurante é isso. Qual que criou conexão com você? Todas as conexões que criam comigo, né, na verdade que eu criei conexões com o que criaram comigo, são puramente por ir lá, experimentar. E infância, me lembrar, o negócio que eu comia com meu pai, né, que eu como com meu pai ainda, ou meu avô me levou, coisas assim. Mas restaurante, eu falo pessoalmente, né, é marca, e às vezes eu nem enxergo como marca. Mas por exemplo, falando de alimentação, o iFood pra mim. iFood pra mim é uma marca que faz um trabalho legal. Faz. Faz um trabalho legal. E domina, né? Aí domina. Faz um trabalho legal. Eles eu acho que é um trabalho de tirar o chapéu ali. É tech, né, meu? Tech é mais rápido, a velocidade, a sacada, enfim. Exato. Mas Nike é impressionante, todos os convidados praticamente citaram Nike de alguma forma. Não tem como, é muito unânime. É muito unânime. E a história, assim, também não tem grande proximidade, né? Como foi você? Eu gosto de sneakers, eu gosto de futebol pra caralho, eu gosto de Nike, eu gosto de ver tênis, e os tenistas hoje os melhores são patrocinados pela Nike, os que eu mais gosto, né? Mas como tem um pouco, por exemplo, se a gente já vai pro futebol, na Copa de 2014, nas Copas tem a historinha, né? Lembra daquele, não sei se você vai se lembrar da publicidade, da peça deles de fato de TV, que até passava na favela, né, na comunidade, os caras jogando. Era incrível. Ronaldo, todos os jogadores ali, caricaturas. E vou te falar, você tá fazendo um negócio aí, eu estava na Nike semana passada. Porque dentro do meu negócio hoje, 30% do meu share é Nike, né? E eles estão querendo resgatar justamente isso que você tá trazendo. Muito. Justamente isso. Esse Eu é o exemplo era que eles usaram. adolescente. Esse é o exemplo que eles usaram. E Essa aquilo conexão. conectava muito. Muito animal. Era sensacional. Eu ficava vendo essa propaganda no YouTube, eu procurava live e tal coisa. Era muito bom. Marcou muito. Muito mesmo. Muito. E falando um pouco de conteúdo, né? Você é um cara que comentou que gosta muito de conteúdo. Então acho que 2 perguntas em uma. Primeiro, quais são as marcas que pra você são meio que campeãs? Acho que você citou algumas aí. Em fazer conteúdos desde CRM, mas desde a história que conta numa peça, desde a comunicação, da execução no ponto de venda. E como você vê a criação de conteúdo hoje em dia? Eu acho que sinta-se à vontade para expandir um pouco do marketing, no geral, assim. Tá. Esse imediatismo, talvez, social, de certa forma. O conteúdo tá indo para um lado positivo, não tá? Eu acho que um dos maiores desafios de uma marca hoje é gerar conteúdo. Porque não é fácil. Né? A gente tem muita ideia, mas obviamente você tem que entender quem vai te ajudar a gerar esses conteúdos. Né? É óbvio que quando você tem um investimento alto, como grandes empresas, é mais fácil. Você contrata uma agência que vai plugar um monte de influenciador aqui e o negócio vai acontecer. E aí o que acontece? Não cria conexão, por quê? Porque é uma agência, um terceiro que tá fazendo, em cima de um briefing, às vezes o briefing não tá mal, não tá, né, sendo transcrito da melhor maneira, e o conteúdo no final vai ser entregue, mas não é um conteúdo que vai conectar. Então, acho que tem exemplos de empresas, né, de investimento. Então, o cara que é grande tem essa grana, vai lá, contrata uma agência, toca aí, faz aí, preciso disso, aquilo, o negócio acaba acontecendo. Quando você é menor, você tem mais necessidade, você acompanha mais. Desde o briefing com o influenciador, você chama. Uma coisa que eu gosto muito, Alan, por exemplo, eu vou chamar influenciador. Influenciador, pra mim, é um grande pilar pra gerar conteúdo pra marca. O GC, influenciador, tudo isso. E como que eu faço isso? Eu gosto de trazer o cara pra dentro do jogo. Vem aqui conhecer minha empresa. Não posso, não tenho tempo. Então ele não quer fazer parte da marca, meu. Você entendeu? Não, vamos. Aí o cara vem, sente, olha, conhece as pessoas, conhece o ambiente, conhece onde tá entrando. Né? Então uma coisa que eu gosto muito de fazer pra entender a vontade de influenciador é fazer isso. Traz aqui, a pessoa não quer vir, já não é um bom sinal de parceria.
Quer vir? Vamos fazer, vamos acontecer e vamos trocar junto. Porque a pessoa até faz o conteúdo de outra maneira. Ele vê, quando a pessoa tá afim, ela até se conecta mais com você. Porque é isso, você precisa conectar. Outra coisa, vídeo. Cara, hoje uma marca tem que ser vídeo. Eu falo isso pro meu time atual. Eu não quero mais estático. Estático a gente vai usar pontualmente pra alguma estratégia muito clara. Ou para algum trabalho de performance que tem sentido. Mas é vídeo. Mas como que a gente vai ter vídeo? Pô, a gente tem um filmmaker. Então tá bom. Então vamos olhar aqui o nosso ecossistema. Quem pode ajudar a gente gerando conteúdo? Hoje eu tô numa marca que tem 160 lojas, tá? E dentro dessas 160 lojas eu tenho 7 pessoas mapeadas que eu mapeei, nós mapeamos, o meu time mapeou como talento para ser um influenciador. Então eu convidei esses 7 pessoas para entregarem ali um pacote mensal e eu pagando os caras. Só que pagando um custo bem abaixo de mercado. Até porque os caras não são influenciadores, são vendedores de loja, mas que têm uma habilidade e querem se mostrar para a marca. Beleza. Eu vou atrás de UGCs e micro-influenciadores. Pra quê? Nano até. Pra quê? Pra eu ter volume de conteúdo. Porque hoje você ter uma estrutura de audiovisual interna é muito cara. Hoje em dia, qualquer filme que a pessoa faça por fora, um freela, paga mais do que o salário dado em uma empresa. Esse é o problema da empresa. Então, pô, vou atrás de UGC, contratei 7 pessoas, entre homens e mulheres. Tá aqui, vou te pagar isso, vou te pagar em produto. Porque eu sou uma empresa multimarca, né? Tá aqui. Então, quando a gente tá fazendo esse trabalho agora à tarde com o meu time. Quando a gente olha em questão de conteúdo que a gente sofria para ter hoje eu tenho 7 influenciadores entregando 2 conteúdos no mínimo por mês. Tenho mais 7 vendedores entregando 4 conteúdos por mês cada um, né? E tem os pontuais que eu posso contratar ainda. Então você monta esse mix, né? Para poder fazer o conteúdo girar em vídeo. Então você, óbvio que você direciona, fala o que você quer, bonitinho. E o que eu falo, você tem que escolher o conteúdo. Você não tem que ficar sofrendo indo atrás. Então você tem que olhar o seu ecossistema. Quando a gente fala de conteúdo, para mim a dica para as marcas é: olha o seu ecossistema, entende quem pode gerar conteúdo. Funcionário também pode gerar conteúdo. Tem um Instagram da Cacau Show que chama Ser Cacau é Show. Tem mais de 50 mil seguidores e a gente fez esse Instagram na minha gestão, que era trabalhar o que? A marca empregadora. Tem 50 mil seguidores, né? E se eu olhar lá o Instagram, é só colaborador aparecendo. É animal. É um canal animal. Então, olha, entenda quem pode gerar conteúdo. Mapeia isso. Quando a gente vai para o mercado e a gente olha essa questão da comunicação das marcas que estão fazendo esse trabalho bacana de conteúdo, de comunicação, de contar história, eu acho que tem o setor bancário, o Itaú, acho que faz um trabalho bem legal de contar história. Acho que eles conseguem. O setor de bancos, eu acho que por ser um assunto e entenderam que não é só capitalismo, eu acho que eles vêm trazendo umas coisas bem legais, assim, né? Então o Itaú, eu acho que eles sempre tocam em assuntos ali, principalmente falando de geração, né? Que são bem interessantes, né? Quando eles se comunicam, tem um apelo ali de um cuidado, né? Porque não é dinheiro infinito. Eu lembro que... Eu não lembro agora, esse é um ponto que não é positivo, mas... Quando a gente fala, acho que era o Bradesco que fez a campanha da Vida. Que era? Que falava... Acho que sim. Que de dívida, né? Que dívida Exato. é vida. Cara, quando eu vi, eu achei sensacional. Tudo bem que eu não lembro quem foi o banco, mas na época eu falei, pô, isso é forte, cara. Olha que loucura, né? Então os bancos estão... Acho que conteúdo, contar história, tá sendo muito interessante esse movimento de mercado. Teve uma campanha pra mim da Volks, com a Elis Regina da Kombi, que foi, eu achei do cacete. Muita gente criticou por causa da IA, né, da Elis Regina. Mas eu achei que teve uma história ali bem interessante por trás, uma conexão, né, dela com a filha dela, com a Maria Rita. Eu achei do cacete. Mas assim, eu tô falando de casos pontuais, né? Não tô falando daquele dia a dia de falar, nossa, aquela marca, eu sigo. E é muito louco isso, Alan, porque quando a gente fala de marca, eu sigo no dia a dia pra ver os conteúdos da marca, eu acho animal. Eu acho que tem Natura, acho que faz um trabalho legal. Boticário faz um trabalho legal, né? Como questão de frequência. Tem algumas marcas menores, tem uma que chama SK8. Como eu tô no mundo de street hoje, eu tô muito acompanhando. Chama SK8. Cara, os caras fazem uns conteúdos muito diários, assim, bem legais, bem interessantes, sabe? Com velocidade, com autonomia. Que é uma coisa que as empresas grandes, como eu mencionei também, Boticário e Avon, Natura, por ser muito grande e ter muitas camadas internas, até pro negócio sair, é um parto, né? Literalmente. Então, acho que marca menor, ela consegue entregar mais em questão de autenticidade, né? Óbvio que não tem os mesmos recursos que as demais,
Mas em autenticidade, eu acho que é uma coisa que preza. Cara, e aquilo, e acho que a marca hoje já tem que entregar humor, né? Tem que entregar humor, tem que ser legal, tem que ser leve. Não pode parecer que é uma publi, né? Que tem uma Que é marca por só trás, produto. que é só produto. Né? Então, acho que tudo isso é um monte de construção. Mas, de novo, e é assim, como a gente que tá no meio, né? Obviamente, a gente vê muita campanha, vê muita premiação. E, cara, às vezes é o simples. Vou contar outro case pra você, que a gente foi na Braé, a gente foi finalista do TikTok Awards. Legal. O TikTok Awards, quem não sabe, é o Oscar do TikTok. E a gente foi finalista na categoria Viralizei na plataforma, Viralizei no TikTok, junto com Duolingo e Burger King. Duolingo foi muito bom. Foi- O bichinho, né? o bichinho, a coruja. O Duolingo. O Duolingo, e que é animal. O Duolingo eu acho muito bom. Case. Duolingo pra mim é case. Case. Duolingo pra mim é você pegar uma ferramenta, né, de estudo ali, de aprender línguas, e você transformar isso num hub de conteúdo sensacional. Pra mim, o Duolingo é um grande case, né, de conteúdo de dia a dia, porque o Duolingo você pode ver, ele tem frequência. Ele não aparece uma vez e some, entendeu? Ele não aproveita que vai ter eleição, vai lá, faz um negócio, aproveita, ele tem consistência, né? E a gente foi finalista e eu me honro muito de ter sido finalista e a gente perdeu pro BK. Duolingo foi em terceiro, a gente foi em segundo. Mas, cara, olha só que loucura. Como que a gente viralizou, tá? Óbvio que não existe uma fórmula mágica de viralizar. Eu tinha um CEO que ele falou assim, você tem que viralizar um conteúdo por mês. Eu falei, cara, não dá pra ter essa meta, entendeu? Porque não depende de mim, cara. Óbvio que você pode tentar várias coisas, mas, meu, não é assim que funciona a ciência. A vida das pessoas, né? Pois é. E, cara, o que a gente fez? A gente precisava mostrar que tinha um produto em que a gente tinha uma segurança que era na Braé, que a gente chama uma segurança capilar, tipo segurança térmica. Que aquele produto, ele te protegia as mulheres do fio de não queimar, com secador, chapinha e tudo mais. E, cara, uma coisa que eu xingo muito é falar, meu, a gente tem que sair da caixa, pensar coisa diferente. O digital tem que arriscar. Contar a história arriscando. O que a gente fez? A gente teve a ideia de pegar uma torradeira, pegar um pão, passar o produto de um lado e de outro não, e botar na torradeira. O que aconteceu Esse quando do saiu? caralho. Quando saiu, um lado torrado, óbvio, e outro lado lindo. branco. Cara, viralizou. É, Sabe isso é quanto a gente incrível. gastou pra fazer isso? Um pão de forma, cara. Mas é muito. Mas cara, e aí eu acredito muito nisso, né? Tem muito parceiro meu no mercado que fala isso. Cara, a criatividade ela resolve muita coisa. Resolve muito, só que você tem que parar, pensar, entender, olhar e não no automático. Só que a gente tá tanto no automático hoje que a gente sai fazendo, e a gente não olha pra trás e não entende por que a gente tá fazendo aquilo. E tem uma. Eu gosto muito do Richard, o CEO da Aramis, né? E ele tava ouvindo um podcast dele e ele falou assim: cara, eu acho que um ponto das pessoas hoje é que elas não questionam o dado. Se dá o dado é esse. Porra, mas se você acha que aquele dado não tá certo, você tem que questionar o dado. Ah, mas o dado foi do BI, isso aqui no BI, muitas vezes tem uma pessoa que tá atrás do BI, é uma pessoa que tá botando informação, pode ter algum erro. E, cara, ele falou que citou um caso dele lá que tinha um erro, e a pessoa fala, não, mas tá certo, é o BI. Não é, foi, não é, tava errado. Então, qual que é o ponto, qual que é a lição disso? Cara, questione. Questione o dado, questione a informação. Né? Se provoque, suba a barra, né? E eu gosto muito disso. Então, aí, quando você entende isso, quando você olha um conteúdo, por exemplo, orgânico, aí a pessoa responsável fala, pô, meu, não foi bem. Quando você, no fundo, você olha e fala, pô, não foi tão mal. Então, porque, cara, é isso. Não tem uma ciência exata. Você tem que tentar. Óbvio que você vai ter que entender o que tem no melhor, você vai focar no que tem no melhor. Pô, aquilo funciona. Pô, eu sei que aquilo funciona, então vou continuar fazendo aquilo. Então, acho que... mas voltando a discorrer, acho que Duolingo, pra mim, é uma das top que tem essa presença. As outras marcas de cosméticos contam muitas histórias legais. O banco, acho que tá contando bastante história legal, provocando bastante essa questão financeira, muito mais que esse buzz que a gente tá tendo aí de tigrinho, essas loucuras toda aí, né? Sim. Do dinheiro que ganha fácil e vai fácil. Mas eu acho que, pra mim, é isso. É animal. E a criatividade, né, que você comentou, e o se questionar, né, um convidado que veio aqui também, ele falou muito sobre, e eu concordo muito com a frase que ele usou, mas a criatividade não é nada mais do que solucionar problemas. É isso aí. Então, às vezes você tem um mesmo problema e quantas soluções para Justamente. solucionar, né, o mesmo problema. E Cauê, quais são as características, né, e você mencionou que
você, né, muito ligado a isso, o ser líder. Você é um ser humano e um ser líder. Quais são as características que você acredita que um líder deve ter? Cara, eu acho que as características que o líder deve ter, ele deve... Bom, primeira coisa, gostar de pessoas, né? Porque pra você liderar, você vai lidar com pessoas. Se você não gostar de pessoas, você não serve pra ser um bom líder. Isso é fato. E tive casos na minha carreira que eu fui convidado pra fazer bench com a liderança da empresa, porque as notas nas avaliações estavam muito ruins e eu tava muito bem. E aí queriam entender o porquê que minha avaliação era tão boa e os anos eram tão ruins. Então, expliquei, e o RH falou: você pode fazer um bench com a liderança? Deixa eu colocar tudo numa salinha e você explicar como é o seu dia a dia. Eu falei: posso, lógico. E eu comecei falando isso pra eles. Falei: vocês gostam de pessoas? Se vocês não gostam de pessoas, vocês não podem estar aqui sendo líderes. É verdade. Senão não tem jeito. Ah, mas o funcionário amanhã vai vir reclamando que... mas pessoas, cara. E quando eu falei aquilo pra menina, tá vendo como tem sentido? Olha, quando eu falei daquela entrevista que eu fiz agora há pouco tempo, tem sentido, cara, pessoas. Mas acho que gostar de pessoas, obviamente, é você mostrar confiança, mostrar domínio, deixar abertura. E tem uma coisa que é muito importante pra mim, desde minha liderança. É mostrar vulnerabilidade. Porque o líder, ele não é o cara à prova de bala, ele não é o cara que não erra, não, ele é o cara que erra. Ele é o cara que tem defeito, ele é o cara que vai chegar atrasado, ele é o cara que vai passar um direcionamento errado. Vai acontecer isso. É normal isso acontecer. Estranho se isso não acontecer. Você tá falando com uma máquina, você teve com a Tesla lá, com o Musk, se não roubou dele. Mas mostrar vulnerabilidade é muito importante por questão de confiança do time. Quando o time vê que o líder ele tá propenso a errar, o time tende a arriscar mais. Então as pessoas tendem a tentar mais, a tentar diferente. Quando é aquele líder que, eu não erro, o erro foi daquele. E eu trabalhei com um CEO que falava assim: quem errou? Eu falei: eu errei. Eu errei. Não foi você, fui eu sou gestor da área. Se alguém do meu time errou, eu sou culpado. Eu que vou responder por isso. Óbvio que eu não posso fazer que isso aconteça de novo, tem que entender o tamanho do erro pra ter as devidas proporções. Mas, cara, é equipe. Então, essa questão de mostrar vulnerabilidade pro time, acho que é muito importante, né? Vamos errar junto. E às vezes mostrar vulnerabilidade é isso, cara, vamos errar junto. Putz, mas será, esse investimento, vamos errar, que a gente acredita? Tem sentido? O que a gente tá defendendo? Quais são nossos pilares? Qual é o nosso posicionamento? O que a gente quer? Pô, tudo casou bonitinho. Vamos fazer uma arriscar. Vamos tentar. Né? Então, acho que, pra mim, é gostar de pessoas. Então, mostrar também que você... Né, gostar de pessoas, mostrar que você tem conhecimento técnico sobre as competências que você vai liderar. E mostrar vulnerabilidade. Pra mim, esse é o ponto. E eu trabalhei em uma das empresas que eu entrei, na entrevista, eu fiz uma entrevista com todos os meus liderados, né? E aí depois o senhor perguntou pra eles: alguém tem alguma coisa contra a vinda do Cauê? Aí uma pessoa levantou a mão e falou: ele não entende tanto da minha área, que era trade. Não tem tanto de trade, assim, né? Ele teve ali um contato, mas eu acho que ele não vai agregar tanto. Cara, aí foi a pessoa que mais aprendeu comigo. Segundo ela mesma, tá? Falando. Depois que eu saí, eu falei: tá vendo? Porque muitas vezes é isso. Eu tô aberto a aprender, a conhecer e a direcionar. E muitas vezes um líder, ele dá o quê? Pra dar direcionamento. Então, a confiança que eu conquistei foi o quê? Pô, ele é um cara que... racional, ele é um cara que entende o que faz, ele é um cara que tem propósito, ele é um cara que quer que todo mundo tenha propósito. Então, muitas vezes, eu não sei, então não vou mostrar confiança. Não é sobre isso. Você não sabe, mas você pode aprender. Não sei, vamos aprender juntos. E aprende com quem sabe, justamente. É isso aí. Porque... E é mostrar o quê? Vulnerabilidade. Exato. Não, concordo demais, porque sem vulnerabilidade não existe espaço, né? Você fecha, você limita, você não expande. Perfeito. Cauê, estamos caminhando pro final. E eu gostaria mais uma vez de te agradecer pela presença, pelo tempo. Te espero de novo aqui pra gente continuar a conversa. Acho que tem muito assunto. E eu vou fazer uma última pergunta e depois eu deixo aberto pra você terminar o episódio da forma que você achar melhor. Com uma mensagem, uma propaganda, com o que você quiser. A última pergunta simples, direta. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas por aí? Eu acho que a minha mensagem para as pessoas é: busquem sempre conhecimento, sempre busquem evoluir, nunca fiquem parados, nunca fiquem esperando que as outras pessoas façam o que você pode fazer. Então acho que o que eu sinto muito das pessoas hoje, da sociedade hoje, é que é muita gente acomodada. Então quando o Mário Sérgio Cortella fala que 98% das pessoas hoje profissionais são medíocres, que é ser mediano, eu concordo muito com isso quando você vê na prática. Que a pessoa quer fazer mais voz. Então, se provoquem. Entendam que tem espaço cada vez para fazer melhor, para fazer diferente, para vocês crescerem e continuarem, obviamente, trilhando o sucesso. Então, a minha mensagem principal pra galera é isso. Não fique na zona de conforto. A zona de conforto é muito ruim e ingrata.
muito ruim e ingrato. Principalmente no mundo profissional, no mundo CLT, no mundo PJ, como vocês quiserem definir. Mas se provoquem, estejam sempre atentos. Acho que essa, pra mim, é a derradeira mensagem.